Jesus diz: eu sou o pão da vida. A verdade é que Jesus queria dizer: olha, eu sou mais do que aquele que vai prover comida para vocês. Eu sou o pão do céu que vai alimentar a sua alma e o seu espírito. Então, Jesus estava querendo dizer com isso que era ele que podia trazer respostas que ninguém tem, satisfação que nenhuma outra pessoa no universo pode dar. Cristo é aquele que vem para preencher o vazio. Jesus é extraordinário, ele é aquele que mata a fome, muito mais do que no nosso corpo. Quando Jesus começa a chamar os apóstolos, é porque ele sabe que o tempo que ele teria ali no seu ministério era de 3 anos. E eles tinham que estar preparados para que quando ele fosse embora, eles dessem continuidade à sua mensagem de salvação. E de fato os apóstolos impactaram o mundo, e o mundo foi transformado pela mensagem deles, ungidos, né, empoderados pelo Espírito Santo. Mas de todos os 12, 3 eram os mais próximos. Aí você pergunta por quê? Isso não existe na Bíblia nada que diga a razão disso, mas fica evidente. Só supor, né? Por exemplo, tem alguns lugares que Jesus só levou os 3. Na Transfiguração, por exemplo, estava todo mundo lá no Monte Hermon, né? Eu acredito que tenha sido lá, outros acreditam que foi no Monte Tabor, mas estava todo mundo lá. Mas quando teve que ir para o lugar mais alto, ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. E dos 3, João era o mais chegado. Tanto é que na ceia, na última ceia, quando Jesus falou: alguém vai me trair, ali o Espírito Santo descendo sobre ele, né? Quando Jesus falou: alguém vai me trair, todo mundo: quem é? Quem é? Pedro olhou para João e falou assim: pergunta para ele. Você que é chegado, né? E João, quando ele fala de si mesmo, ele fala: o discípulo a quem Jesus amava. Ele fala isso várias vezes. Quer dizer, ele se achava, né? Mas ele era também muito próximo de Jesus, né? E ele teve um benefício de ser o único que não fugiu na cruz, pelo fato de que foi o único que morreu de velhice. Todos os outros morreram de martírio mesmo, né? Então João, o evangelho, os 4 evangelhos, muita gente fala: para que 4 evangelhos? Na verdade, assim, o evangelho de Mateus era um judeu mesmo, ele era um escriba, ele trabalhava na coletoria, era um cara de números, um cara de letras. Ele escreveu para mostrar que Jesus era o rei, o Messias esperado. Então é o evangelho que mais cita as profecias. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, né, um jovem que recebeu a revelação por conta do relato de Pedro. Então Marcos escreveu o que Pedro contou para ele. Ele não teve contato com Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas Pedro contou para ele. E foi escrito para os romanos. Lucas, o médico, né, o doutor, que escreveu também um livro de Atos, escreveu para os gregos. E a ênfase dele é mostrar como Jesus, o homem perfeito. E João apresenta o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Então é aquele que apresenta mais a Jesus como Deus. Fala da divindade. Da divindade. Lucas da humanidade. Marcos do milagreiro, daquele que é poderoso. Porque o romano não queria saber de narrativa. Ele queria saber quão poderoso que ele era. E tem um detalhe no Evangelho de Marcos que é extraordinário. Jesus fazia uma cura e ele fala: imediatamente ficou bom. Imediatamente passou a ver, imediatamente andou, para mostrar que Jesus não tinha que fazer força para realizar os milagres. Então, mostrando o poder de Jesus, e apresenta Jesus como servo. E o último evangelho? E Mateus, então, é Jesus como rei, Marcos, Jesus como servo poderoso, Lucas como o homem perfeito e João como filho de Deus. O homem... E aí você completa, então, toda... E aí no evangelho de João, é o evangelho mais lindo, porque ele é o único que tem esses discursos em que Jesus
traz algumas revelações de quem ele é, dando um nome para si mesmo. E o interessante, porque essas 7 declarações é eu sou. Isso é tão extraordinário, no grego é ego eimi, mas obviamente que Jesus não estava falando em grego, né? Jesus estava falando em aramaico e muitas vezes falou em hebraico, principalmente para os sacerdotes e tal. Essa expressão eu sou, ele tirou lá de Êxodo capítulo 3, quando Moisés estava lá no monte, né? E ele viu aquele arbusto que pegava fogo e não queimava. E ele falou, quando Deus manda ele ir para o Egito para libertar o povo, ele vai dizer, mas eles vão perguntar, quem é que te mandou? E aí Deus fala, eu sou, te mandou. Yahweh, que é um nome que a gente não sabe exatamente o som porque é impronunciável, né? Mas é um nome que é escrito em 4 letras hebraicas, né? Yud, Rei, Vav, Rei, é o nome de Deus. Então, quando Jesus dizia eu sou, ele estava fazendo uma alusão a isso. E por isso que os judeus que sabiam disso ficavam tão irritados, indignados, porque ele estava se apresentando como se fosse o próprio Deus. Podemos entrar aí nas declarações? Vamos lá. Bom, a primeira declaração, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Está lá em João capítulo 6, versículo 35, né? Que diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Bom, em que contexto Jesus fez isso? Jesus, você conhece, ele multiplicou pães e peixes, ele fez 2 grandes multiplicações e alimentou o povo. Então, espalhou, né? O povo que estava com fome falava, tem um homem ali que ele multiplica pão. E certa vez, a multidão veio atrás dele só pensando na comida. E aí Jesus falou, vocês estão me procurando não porque vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês estão me procurando porque vocês querem que eu dê comida para vocês. E aí eles ficaram bravos com ele. Começaram, mas que sinal você tem para nos dar que você é o Messias, né? E aí Jesus, ele entrou nessa e eles disseram, inclusive, olha, o nosso pai, né, do céu, ele mandou o pão do céu, que era o maná, né? Maná, que era aquele pãozinho que descia do céu durante o período do deserto. E aí Jesus falou assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu. E aonde que Jesus queria chegar com esse tipo de conversa? Ele queria dizer para eles que não existia simplesmente a fome dos alimentos físicos, porque qualquer um podia dar para eles. Mas saciar a fome de quem tem outras fomes, como a fome emocional, como a fome espiritual, só ele podia dar. E aqui, Vilela, é engraçado, né? Porque as pessoas, elas acreditam que dinheiro vai trazer felicidade. Mas quantas pessoas podres de rico que você conhece que tiraram a vida? Pois é. Ou que estão em depressão, né? Artistas famosos que chegaram no auge, na fama, mas que permaneceram vazios, né? Então, a verdade é que Jesus queria dizer, olha, eu sou mais do que aquele que vai prover comida para vocês. Eu sou o pão do céu que vai alimentar a sua alma e o seu espírito. Então, Jesus estava querendo dizer com isso que era ele que podia trazer respostas que ninguém tem, satisfação que nenhuma outra pessoa no universo pode dar, porque você pode achar que a tua felicidade depende de uma mulher. Existem pessoas que falam, se ela me deixar, minha vida vai acabar. Cara, não é assim. A única pessoa no universo que é fundamental e é essencial para que você seja pleno é Jesus. Eu vivo há 42 anos de casado. Eu vivo muito bem, eu sou apaixonado pela Lília, ela por mim. Mas eu nunca seria capaz de dizer, sem você eu sou incapaz de ser feliz. Porque isso seria uma afronta para Deus. Porque, na verdade, Cristo é aquele que vem para preencher o vazio. E hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão cheias de milhões de amigos, mas estão solitárias. Quantas pessoas você conhece que vieram aqui tirar a vida?
Você sabe que tem gente que vinha aqui e que tinha um monte de respostas e que provavelmente não aguentou a dor. Então, assim, quando Jesus fala isso, ele está dizendo: eu sou capaz de acabar com o vazio existencial que tem na vida de todo mundo. Então, a minha palavra para você que está aqui, nós estamos chegando perto do Natal. Natal não é sobre troca de presentes. Natal, Vilela, é sobre um milagre. Você já pensou que Deus tocou a terra? Que o Deus eterno se engarrafou dentro da dimensão do tempo? Você já pensou nisso? Você já pensou que o Criador do universo se tornou uma criatura? Que o Todo-Poderoso se tornou indefeso? Porque quando Jesus nasce, ele teve que ficar no colo da mãe. Ele teve que ser aleitado, teve que ser alimentado, teve que aprender a andar, aprender a falar. Quer dizer, o Todo-Poderoso, ele se esvaziou, como diz Filipenses, para que ele pudesse entender a minha, a sua realidade. Então, quando você está sozinho, quando você está, sabe, desesperado, está angustiado, está deprimido, ele sabe o que você está passando, porque ele passou isso tudo. A Bíblia diz que lá no Getsêmani, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui comigo, orem por mim. E os discípulos dormiram. E ele disse: vocês não puderam nem resistir uma hora. Por que ele estava tão sozinho? Porque ele tinha que entender o que é a solidão. Então a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado exatamente como nós, contudo sem pecado. Então, assim, Jesus é extraordinário. Ele é aquele que mata a fome muito mais do que no nosso corpo. As pessoas às vezes têm um entendimento errado sobre Jesus encarnado, né? Como se ele fosse indestrutível e ele fosse super poderoso. Não, ele teve a experiência de ser humano mesmo, né? Não, a Bíblia fala que ele se esvaziou. A palavra é kenosis. Kenosis é o esvaziamento completo. Ele não deixou de ser Deus. A sua identidade divina continuou sempre. Mas se ele tomasse uma espada no meio do peito, ele sofreria. Tanto é que morreu. Sentiria dor, exatamente. Tanto é que morreu quando foi crucificado. Então, veja, ele se esvaziou. Ele abriu mão de todos os atributos divinos. Deus é onipresente, está em todo lugar. Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Jesus não sabia de tudo. Ele disse que nem o filho e nem os anjos sabiam o dia da volta dele. Hoje ele já sabe, mas naquela hora ele não sabia. Então, ele abriu mão da onipotência, da onipresença e da onisciência. Agora, por que ele abriu mão disso tudo? Para que ele enfrentasse as guerras que eu e você enfrentamos como homem. E na teologia a gente fala sobre a união hipostática, que significa a união do homem com Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é um semideus e não é um super-homem. Jesus, ele não era mais forte do que qualquer um de nós. Ele tinha a força média das pessoas da sua época. Ele não atravessava paredes. Não enquanto estava com o corpo humano. Claro. Depois que ele ressuscitou, aí ele atravessou a parede. Agora, o que eu acho mais lindo de tudo isso... Mas e em relação a sentimentos? Não esquece que você vai falar, pastor. Todos os sentimentos que nós enfrentamos. Medo, tristeza, amor, rejeição, tudo. Muitas vezes sentiu. Ele sentiu tudo isso. Quando ele curou os 10 leprosos, só um voltou. Ele falou: onde estão os outros? Rejeição. Ele sentiu tudo que eu e você sentimos. Por quê? Porque hoje a Bíblia diz que ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Hebreus fala que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Porque o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós, mas passou por tudo que nós passamos. Em tudo foi tentado como nós fomos. Jesus sentiu dor, sentiu medo, sentiu tristeza, sentiu angústia. Foi provado, foi tentado. A única coisa que ele não é igual a nós é que ele nunca pecou. E nasceu sem pecado. Ele não tinha o pecado no corpo dele, porque se ele tivesse, ele não podia ser o sacrifício perfeito para morrer no nosso lugar. Então, assim, eu amo tanto a Jesus, todo dia que eu levanto, a primeira coisa que eu falo: Senhor, eu quero viver a minha vida até o último
o último suspiro, amando e falando de Cristo. Não tem nada que eu ame mais falar do que Cristo, porque Ele é o único que pode mudar, que pode restaurar a história, que pode mudar uma família, que pode fazer um milagre, mas mais do que isso, Ele pode estar com você quando você está sozinho, quando ninguém está sabendo o que você está sentindo. Ele está junto de você, sentindo com você. Então, nessa hora, Vilela, a melhor coisa que você pode fazer é invocar o Senhor. Senhor, estou me sentindo sozinho, o Senhor entende o que eu estou sentindo, me visita. Cara,